Tudo bom, Adriano? Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Cadê os alunos? Isso que eu tô vendo, né? Não entrou ninguém ainda. Vou esperar um pouquinho. Alguém me perguntou de manhã se ia ter? Acho que sim, né? Daqui a pouco aparece. Aí começou a entrar. Vamos aguardar. Chegou um já. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Esperar mais um pouquinho chegar as pessoas. Esperar mais 2 minutos. Bom dia, Giovana. Daqui a 1 minuto a gente começa. Esperar chegar mais gente. Bom dia, José Gabriel. Vinte pessoas. Bom dia a todo mundo. Quanto tempo? Tudo bem com vocês? Hoje, então, é dia de nossa revisão, onde a gente vai ver os problemas, né, para resolver os exercícios da lista. Eu pensei numa sequência aqui para a gente fazer essa aula. Acho que a gente pode começar seguindo aqui o que eu programei. Então, eu peguei e separei aqui alguns slides das apresentações anteriores, onde eu pus o básico, né, o essencial que a gente precisa para saber
cristalografia morfológica, ou seja, a simetria externa dos cristais. Isso é algo de muito, muito simples, que as pessoas complicam sem motivo, né? E aí eu pus aqui só o mais básico, o mais essencial de tudo. Aqui, primeiro de tudo, a gente precisa reconhecer os elementos de simetria. E os elementos de simetria são muito poucos, né? Plano de simetria, eixos de simetria e centro de simetria. Aí os eixos, a gente também tem muito poucos. Aqui os únicos que a gente tem que dar atenção, entre os próprios, que fazem a operação de rotação, são o 2, 3, 4 e o 6. Mas nada que isso, né? A gente nunca vai se preocupar com ele. E os impróprios? Impróprios também são muito poucos que a gente vai dar atenção. Lembra, o 3 barra, o 4 barra e o 6 barra. O 4 barra é o único que é diferente de tudo. O 3 barra é 3 mais I e o 6 barra é o 3 sobre M. Então, isso daqui fica também muito simples. A gente não precisa procurar realmente o 6 barra, a gente vai procurar 6 é 3 sobre M, sempre que tiver 3 sobre M, a gente vai trocar pelo 6 barra. Isso tudo a gente já conversou, né? Estou só falando aqui para a gente vai usar essas coisas para o exercício. E o 3 barra é o 3 mais I. Sempre que eu tiver um eixo 3 e um centro de simetria, vai ser 3 mais I. Hoje vocês estão vendo, a imagem está bem, a minha voz está bem, vocês ouvem aí? Mais cedo não tinha internet aqui, viu? Vocês tiveram sorte de ter voltado à internet. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Alguém aí ouve a minha voz? Sim, alguém ouve. Tá, então tá bom. Então, continuar falando. E depois também o centro de simetria, né? Centro de simetria, outra coisa que a gente vai se importar. O cristal tem ou não tem centro de simetria. Aí, uma vez que a gente conhece os elementos de simetria, a gente vai simplesmente associar eles. Essa associação chama grau de simetria e existem só 32 possibilidades de associações de elementos de simetria no cristal. Aí a gente vai primeiro, a gente faz isso, acha os elementos de simetria, aí a gente vem direto aqui para essa outra coluna aqui, essa coluna do meio aqui, classe cristalina, e a gente vai saber o símbolo da classe cristalina. E são esses 32 que estão aqui. A gente já aprendeu a ler isso também, depois eu vou mostrar uma tabela a respeito. E aí, uma vez que a gente sabe a classe cristalina, nada mais fácil do que vir para aqui e saber qual o sistema cristalino. Isso tudo muito simples também. São só 32 classes, são só esses os sistemas cristalinos. E aí, uma vez que a gente já sabe a classe cristalina e o sistema cristalino, a gente vai escolher a cruz axial, que a cruz axial, aquele conjunto de 3 ou 4 eixos cristalográficos, vai permitir eu orientar o meu cristal e também eu entender o símbolo da classe cristalina. E aí tem essas cruzes axiais. Um dos exercícios é simplesmente para vocês desenharem isso, copiarem essas cruzes axiais que são diferentes para cada sistema. E aí, de acordo com o sistema cristalino, a gente vai ter uma simbologia diferente. A gente vai dividir aquele símbolo da classe cristalina, que chama símbolo de Hermann-Morgan. A gente vai repartir em até 3 pedaços, e aí cada pedaço vai ter um significado, e esse significado vai depender a qual sistema cristalino pertence o mineral. Então, a gente sabendo qual, primeiro a gente precisa saber qual sistema, né, para a gente fazer essa orientação que está aqui. Muitos alunos, no passado, nas aulas presenciais, eles pegavam o cristal, os cristais, né, que tem muitos cristais de madeira, de papelão durante a aula, e pegavam o cristal e simplesmente perguntavam, mas onde que eu vou pegar nesse cristal aqui? Onde eu vou colocar os meus eixos cristalográficos? Aí eu falava, bom, você tem de seguir todo aquele roteiro, você precisa primeiro de tudo, achar os elementos de simetria do cristal, depois saber qual a classe cristalina, depois saber qual o sistema, para aí então você escolher a cruz axial e orientar ela segundo esses procedimentos que estão aqui. É toda uma sequência que você tem que fazer
Não tem como pegar um cristal assim, olhar para a cara dele e falar, ah, pertence ao sistema tal, a cruz axial vai estar aqui. Tá? Então precisa seguir uma sequência lógica, senão você não vai conseguir. Outra coisa que a gente aprendeu também foi sobre as formas cristalinas, que são conjuntos de faces equivalentes. E a gente aprendeu também que essas formas cristalinas, elas vão depender do sistema cristalino e vão depender da classe cristalina. Cada classe cristalina vai poder ter, né, os elementos de simetria vão permitir a existência de determinadas classes cristalinas. Tiver as fotos também, né, vocês têm o desenho de tudo isso, quem são as formas cristalinas. Tem uma outra tabela onde os nomes estão em português. Cuidado que aquelas tabelas onde estão o nome em português, eu andei reparando, essa última sequência aqui está errada, viu? Está deslocada. Tá? Mas de qualquer forma dá para vocês lerem naquela tabela o nome da forma cristalina em português. E aí, bom, então vocês têm tudo isso, né? Vocês consultam essas tabelas e descobrem quem são as formas cristalinas pertencentes a cada cristal. Aí, a gente aprendeu o diagrama de Wolff, só que de uma maneira simplificada, porque a gente não tinha isso de verdade, um papel de seda para desenhar em cima. A gente aprendeu mais ou menos como funcionava o diagrama de Wolff. Aí a gente aprendeu essas coisas de face paramétrica também, que a gente vai usar em alguns exercícios aí, a gente vai exercitar com ela, já usou em alguns exercícios, e vai precisar em outros também, que a face paramétrica, aquela face que intercepta uma unidade de cada um dos eixos cristalográficos. E aí a gente aprendeu a usar esses desenhos aqui, interpretar eles, e também vamos usar isso no exercício que está aí. Aí a gente chegou nos exercícios, e aí então a gente precisa se interagir agora para saber quais as dificuldades de cada um, quais os problemas de cada um. Eu não vou resolver todos eles, porque aí ficaria muito sem graça, né? A gente resolvia todos eles aqui, vocês copiavam a resposta, copiavam tudo para o exercício, entregava a lista completa e pronto, sem precisar estudar, sem precisar pensar. A gente pode conversar sobre eles sem chegar no resultado final de todos eles. Aí, vamos começar, a gente pode ir um por um, né? Conversar um por um, e aí eu imagino que vocês já tenham pensado, tentado resolver eles, eventualmente tem algum problema aí, e a gente podia, para ficar mais organizado, conversar sobre cada um deles um por um. Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, o 6 não era para vocês resolverem, porque vocês não têm aqueles cristais do exercício. O 7, o 8 a gente já fez em sala de aula, então não precisa mais falar aqui, porque já está todinho resolvido, né? Em gravações que vocês têm aí. Quem ainda tem dúvida do 8, então pegue as gravações de aula que estão aí, porque está explicado lá passo a passo. Aí a gente tem de resolver o 9, depois tem o 10, o 11 e o 12 também. A gente já resolveu em aula, e aí vocês têm todas as explicações passo a passo, lentamente, naquelas gravações. Então você vê e, na verdade, o 6 foi feito e o 8 foi anulado. Então tá, desculpa, eu troquei os números então. Desculpa. Então a gente pode conversar na sequência aqui, vocês concordam? Professor, eu fiquei com dificuldade de entender o que a questão pede. Qual delas você está falando? A 1? Número 1? Pode Mas ser. mesmo, eu acho que a minha questão é mais a interpretações das questões, a interpretação das questões, Ah, então isso. Então realmente fazer. vamos conversar sobre cada uma delas, então, para a gente tentar entender o que precisa fazer, né, Juliana? Vamos então tentar isso, passo a passo. A primeira, por exemplo, olha, diz aqui, contraste com clareza os sólidos amorfos e os cristalinos. Mostrem em um diagrama esquemático o comportamento, faltando um pedaço aqui, o comportamento de fusão em cada caso. Esse exercício era mais para vocês revirarem as suas apostilas de cursinho, ou os livros que vocês eventualmente têm em casa, ou a internet, e ver o que acontece com o sólido amorfo, né, e com o sólido cristalino, que eles têm comportamento diferente.
Esse daqui tem uma estrutura totalmente organizada e esse daqui tem uma estrutura quase que totalmente desorganizada. Então, na hora que você vai fazer a fusão deles, ou seja, passar do estado sólido para o estado líquido, esses daqui vão se comportar de uma maneira e esse de outra. Se você... classificar os cristais. Então, vamos passo a passo, né? Vamos seguindo aqui, depois a gente vai chegar lá no classificar alguns cristais. Vamos passo a passo, então. Vamos falando aqui sobre primeiro o que era para fazer, e aí esse se você for procurar na internet, por exemplo, você vai achar alguma coisa desse tipo aqui, ó. A propriedade mais destacada dos sólidos amorfos é a falta de um ponto fixo de fusão, de modo que sua passagem para o estado líquido se verifica ao longo de um intervalo de temperaturas durante o qual adotam o chamado estado plástico. Então, quer dizer, se o material é amorfo, a fusão dele não vai acontecer a uma temperatura definida, ela vai acontecendo, assim, vai acontecendo passo a passo, porque ele não tem uma organização, né, os cristais, não tem os cristais, né, onde os átomos estão organizados, então vai acontecer de maneira diferente. Já nos sólidos cristalinos, você vai, sim, ter um ponto determinado de fusão. Então, o cristal vai aquecendo, aí chega uma determinada temperatura, que é característica de cada composto cristalino, aí vai começar a fusão. Então, vocês vão achar também uns gráficos por aí pela internet ou nos livros, e aí é isso que é para fazer na questão 1. Algum problema mais com a questão 1? Alguém de vocês não procurou ainda, não pensou a respeito? Mas isso é bem simples, é fazer um desenhinho lá e dizer isso que eu escrevi aí, que eles se comportam de maneira diferente por causa da organização cristalina. Vamos passar para o 2? Alguém tem algum problema a mais? Então, ok, então tá bom. Aí vamos falar da 2. A 2, ela diz assim, ó. Construa projeções ortográficas ilustrando a operação de cada um dos eixos de simetria próprios e impróprios. Qual a diferença entre motivos relacionados entre si por operações próprias e impróprias de simetria? A primeira dificuldade que a gente vai sentir é saber o que é isso, projeção ortográfica. Aí a gente vai no nosso mestre Google e a gente procura lá o que ele fala para a gente. Olha, projeção ortográfica é uma forma de representar graficamente objetos tridimensionais em superfícies planas de modo a transmitir suas características com precisão e demonstrar sua verdadeira grandeza. Ou seja, vocês desenharem no papel e fazendo com que aquilo corresponda o mais possível à realidade, né? Sem deformar, sem mudar as coisas. Isso é difícil também, mas aí, aqui, diz aqui, ó. Construa projeções ortográficas ilustrando a operação. Qual a diferença entre motivos? Motivos é a coisa que você vai... pode ser uma face, pode ser um X, pode ser qualquer coisa que você desenhar lá. Isso vai ser o motivo. Tá bom? Em geral, aí tem alguns detalhes, né, que a gente vai conversar na segunda parte da disciplina, quando a gente vai estudar simetria interna. E aí, um eixo... Pode. Pode. Um eixo pode ser um motivo? Não, o motivo é uma face. Uma face mesmo, né? Na realidade é uma face. Você pode desenhar qualquer coisa aí, mas aquilo vai representar uma face. Certo? Eixo não é um motivo. Eixo é o que vai fazer a operação. Eixo é um ente imaginário que vai fazer uma operação e vai multiplicar o motivo. Então, aqui é para você fazerem desenhos como vocês quisessem, para mostrar o que faz um eixo, cada um dos eixos, né? Então, eixos próprios. Quem são os eixos próprios que vocês conhecem? Contem para mim. Escrevam aí, quem são os eixos próprios que a gente vai fazer o desenho e dizer como eles funcionam. Esperando a resposta. Em breve vocês vão responder. Quem são os eixos próprios? 1, 2, 3, 4 e 6. Muito bem. 1, você esquece 1, viu? Não se preocupem com 1, tá? Porque 1 simplesmente vai retornar onde estava originalmente e não vai fazer mais nada. Em todo lugar você tem um eixo 1. Então esqueçam o eixo 1.
Então, vocês vão mostrar como funciona um eixo 2. Aí vocês desenhem lá um eixo, né, uma linha imaginária, e ponham um X e mostrem aquele X, ou façam o desenho que vocês quiserem lá, né, uma berinjela, qualquer coisa que vocês queiram desenhar, uma abobrinha, um quiabo, qualquer coisa que vocês queiram desenhar, vai ser um motivo, né? Que nem aquele desenho que eu pus na primeira aula, onde tinha o mapa da América do Norte, da América do Sul, qualquer coisa dessas é um motivo. Quando a gente tratar da simetria interna, a gente vai ver que a gente deve desenhar esses motivos sempre de acordo com a simetria de grupos de moléculas. Mas a gente está falando aqui de simetria externa, então simplesmente põe um X, já está bom para a gente resolver nosso assunto, tá? Porque é de uma maneira simplificada que a gente está fazendo, aprendendo só o beabá por enquanto. Então, vocês desenhem um eixo 2, coloquem lá um X ou qualquer coisa, e aí vocês repitam tantas vezes quantas esse eixo de simetria de ordem 2 vai fazer aparecer. Um eixo de ordem 2 é multiplicar por 2 aquela face lá. O eixo 3 vai multiplicar por 3, o 4 vai multiplicar por 4, e o 6 vai multiplicar por 6. Algo muito, muito simples, né? Que fazem os eixos próprios de simetria. Quando vocês pegarem os eixos impróprios, aí já vai ser mais diferente. Vocês vão pegar aquela cruz, né? X, qualquer coisa que vocês desenharam, representando um motivo, e na hora de vocês multiplicarem esse motivo, vocês não vão simplesmente girar, vocês vão girar e inverter, girar e inverter, girar e inverter. Isso também nós fizemos na primeira das aulas, né? Onde a gente mostrou o que acontece. Quem são os eixos impróprios com os quais vocês vão se preocupar? Contem para mim. Com os quais vocês vão se preocupar. Que alguns a gente jogou fora, viu? Que não precisava se preocupar porque eles equivaliam a outra coisa. Quem são os impróprios? Esperando a resposta. 3, o 4 e o 6. Isso, 3 barra, 4 barra e 6 barra. 2 barra a gente nunca vai se preocupar. Por quê? Porque ele equivale a um plano de simetria perpendicular ao eixo 2 barra imaginário, né? Então, eu nunca vou esquecer, apagar, porque ele só vai me trazer confusão. Nunca vou procurar um eixo 2 barra. Vou procurar o 3 barra, o 4 barra e o 6 barra. E aí, então, vocês simplesmente desenhem lá um eixo, né? Como vocês queiram, e tentem multiplicar uma face que vocês coloquem lá. O eixo 3 barra vai gerar quantas faces? Quantas faces vão aparecer no final? Vocês já tentaram fazer esses desenhos? Alguém já tentou resolver esse exercício? Isso, 6 vai resultar em 6 faces. 3 que vão aparecer no hemisfério norte e 3 no hemisfério sul. E elas são relacionadas, as do norte com as do sul, por um centro de simetria, certo? E aí, quando for o 4 barra, quantas faces vai gerar um eixo 4 barra? Vai gerar 4, muito bem. 2 no hemisfério norte, 2 no hemisfério norte e 2 no hemisfério sul. E depois o eixo 6 barra, quando vocês desenharem, vocês já tentaram aí, quantas faces vão aparecer quando você põe 6? 6 faces, muito bem. 3 no hemisfério norte, 3 no hemisfério sul. E as 3 do hemisfério norte, elas estão relacionadas com a do hemisfério sul através de... O que relaciona entre si as de cima com as de baixo? O centro de simetria. Não, o centro de simetria é no 3 barra. No 3 barra, no 6 barra não é o centro, não. Depois vocês fazem em casa e vejam lá o que vai aparecer. O plano de simetria? Muito bem, parabéns. O plano de simetria vai aparecer. Certo? Então, esse exercício 2 é para fazer isso. Se vocês têm muita dificuldade de desenhar, façam um rabisco, um rascunho, qualquer coisa, mas tentem demonstrar como que vai ser o resultado. Ó, tem um programa aí, Paint Online. Eu não conheço, eu não sei usar esses programas, mas olha só, tem um programa aí, quem não conhece,
A Giulia está recomendando para vocês, Paint Online. Aí, vocês querem conversar mais sobre os dois? Tem algum problema mais radical, mais grave com esse dois aí? Vocês vão conseguir acabar ele em casa? Acho que tá tudo, né? Se alguém tiver problema depois com essas coisas, escrevam para mim, mandem mensagem, escrevam lá no grupo do WhatsApp, qualquer coisa assim. A gente tenta tirar alguma dúvida que ainda sobrar por aí. Aí vamos passar para o 3, então. O 3. 3. Mostre com projeções que as seguintes afirmações são verdadeiras. A. Se um eixo próprio par contém um centro de simetria, então existe obrigatoriamente um plano de simetria normal a este eixo, passando pelo referido centro. Também é para fazer desenhos isso, né? Você faz o desenho lá. Quem são os eixos próprios pares que existem? Os eixos próprios pares que existem são... Tempo para a resposta. 2, 4 e 6. Isso. O 2, o 4 e o 6. Aí, existe obrigatoriamente um plano de simetria normal a esse eixo, passando pelo referido centro. Então, o que vocês sugerem de fazer, né? Vocês sabem que tem esses 3 eixos. Então, diz que se você colocar um centro de simetria, vai aparecer um plano. Então, basta vocês fazerem um desenho, né? Vocês já fizeram coisas assim lá de cima. A pergunta 2, a 3 e também a 4 são parecidas. São para vocês exercitarem com os elementos de simetria, para vocês ficarem mais craques com eles, né? E aí, então, vocês simplesmente peguem e coloquem um eixo 2, um eixo 4 e um eixo 6. Aí vocês vejam que aparece, né? No 2 vão aparecer 2 faces, no 4 vão aparecer 4 faces, e no 6 vão aparecer 6 faces. Aí vocês adicionem um centro de simetria. Vocês imaginem, esse meu cristal, além de ter esses eixos, vai ter também um centro de simetria. Então, você pega, então o eixo de simetria vai pegar essas 2 faces que eu coloquei aqui no eixo 2 e vai fazer com que apareçam outras faces embaixo. Vão aparecer, além das 2 em cima, vão aparecer 2 embaixo. E como estão relacionadas essas de cima com as de baixo? Que relaciona as faces de cima com as de baixo que recém apareceram por causa do centro de simetria? Vai aparecer um M, né? Um plano de simetria perpendicular a esse eixo par. Ou seja, vocês estão demonstrando aquilo que eu simplesmente falei para vocês. Uma vez eu falei isso para vocês, né? Que eu falei, olha, se tiver um eixo par e um plano de simetria perpendicular, obrigatoriamente vai ter um centro de simetria. Não tem como você ter um eixo par e um plano de simetria perpendicular a ele e não ter um centro. A mesma coisa, se você tem um eixo par e tem um centro, é obrigatório, vai aparecer o centro, o plano de simetria. Isso você demonstra, né? Faz a demonstração aí através desses desenhos. Isso não é uma coisa assim imposta, é uma coisa que acontece por causa da geometria. Tudo bem? O 2 faz isso, o 4 vai fazer aparecer outras 4 embaixo, o 6 vai aparecer outras 6 embaixo, se tiver o centro de simetria, e aí você, em todos os casos, vai aparecer um plano de simetria perpendicular a esse eixo de ordem par. Problemas a respeito disso? Alguém não conseguiu fazer esse desenho? Alguém não conseguirá fazer? Quem ainda não conseguiu? Aí eu estou gravando essa aula de hoje também, vocês podem ver e rever lá. Ó, o Vinícius de Lima Passo está tranquilo até agora. Daqui a pouco ele vai ficar Professor, nervoso. Fala, Juliana. na hora de desenhar, eu só tenho uma dúvida. Pode desenhar como se fosse vendo de cima Pode. e explica qual é cada um, ou tem que desenhar, tipo, mostrando o que está em cima e o que está embaixo? Não sei explicar direito. Eu sei. Você está perguntando se você faz um desenho assim, em 3D, artístico, bonito, mostrando em cima e embaixo,
você faz simplesmente um círculo como fosse um diagrama de Wolff e vai colocando X e O. Tanto faz, desde que você faça certo e explique o que você está fazendo, né? Tá bom. Certo? Tudo bem? Tanto faz, importa que você demonstre que você sabe o que você está fazendo, que você entendeu, você sabe qual a resposta. Assim também no dia da prova, né? Mesma coisa, ok? O importante é mostrar que você conseguiu achar a resposta, tá bom? Se fosse um curso de artes, aí talvez você tivesse de fazer em 3D, com sombra, né? Perspectiva. Aí, o que está escrito aqui? Nos avisos do Moodle. Isso não é para mim, né? Vocês estão conversando com outras pessoas. Aí vem a parte B. Podemos passar para 3B? Podemos, né? A gente pode voltar se for o caso. B. Se um eixo próprio ímpar contém um centro de simetria, onde este eixo... Então, este eixo é, na verdade, um eixo impróprio. Vamos reler aqui. Se um eixo próprio ímpar, aí a gente começa a pensar, quem são os eixos próprios ímpares que existem? Ah, mas o 1 a gente jogou fora já, só o 3, só o 3, 1 a gente esqueceu. Assim como a gente esqueceu o 2, a gente esqueceu o 1 também, lembra? A gente acabou com ele num dia aí, porque ele não era útil pra gente, né? As convenções falam, abandone o 1 e o 2 barra, porque eles não vão ser úteis na descrição do cristal. Então é só o 3, né? Só o 3. Então você tem de falar do 3 barra, né? O eixo próprio ímpar contém um centro de simetria, então ele é, na verdade, um eixo impróprio. Então, o eixo 3, né, próprio, você adiciona um centro de simetria, ele vai se tornar um eixo impróprio. Acabamos com eles, né? Aí, então a gente vai pegar o eixo 3, vamos desenhar um eixo 3 aí, da maneira que vocês queiram, e vamos adicionar um centro de simetria. Pegamos o eixo 3 multiplicou uma face por 3, né? Então, tá lá o eixo 3 e 3 faces ao redor. Aí, eu vou pegar e vou colocar um centro de simetria. Um centro de simetria. Aí eu vejo, eu coloquei um centro de simetria. O que esse centro vai fazer com essas 3 faces que estão aí? Estão lá aquelas 3 faces lá desenhadas. Chegou o centro de simetria. Ele vai fazer com que cada uma daquelas faces que estão representadas por X, que estão em cima, passem a existir também o equivalente delas no hemisfério sul, que eu vou representar como O, né? Então, aquilo que eram 3 faces viraram 6 faces, certo? E aquele eixo 3 não é mais um eixo 3 comum, é igualzinho aquele eixo 3 barra que vocês desenharam lá em cima. Ou seja, aquela demonstração daquilo que eu contei. Ele inverte isso, o centro de simetria ele inverte, tudo que está em cima parece invertido embaixo. Tudo que está em cima parece invertido embaixo. Então, é aquilo que eu já tinha contado para vocês. Sempre que eu tiver centro de simetria no cristal, todos os eixos 3 vão ser eixos 3 barra. Ou seja, eu sei que existe centro de simetria porque a minha classe cristalina tem eixos 3 barra. E aí é o que vocês estão fazendo é demonstrar aquilo que simplesmente eu falei. Vocês estão fazendo a demonstração nesse exercício 3. Vocês tinham conseguido fazer isso em casa já? Ninguém fez ainda? Vocês ainda vão fazer? Existe alguma dificuldade brutal? Ó, estão conseguindo, vai fazer, então tá bom. Podemos ir para a questão de número 4, então? Vamos falar da questão 4. Questão 4, tem 3 partes, olha. Indique quais grupos pontuais são gerados pela adição de um centro de simetria I aos grupos, esses grupos aqui são as classes cristalinas, né? Grupo pontual é basicamente sinônimo de classe cristalina, tá bom? Grupo pontual, sinônimo de classe cristalina. Grupo pontual quer dizer um grupo de pontos que vai se repetir ao redor de um centro, né?
você tem o centro do cristal, por ele passam todos os elementos de simetria, então isso vai gerar uma classe cristalina. Assim, a grosso modo, o grupo pontual vai coincidir com classe cristalina. Então, é para vocês imaginarem a classe cristalina 4, 3, 4 barra, 3 barra, 6 barra, a classe 6mm, 432 e 4 barra 3m. Você vai pegar, vai fazer um desenho, né? Mais fácil fazer um diagrama de Wolff, né? Esquemático, né? Bem esquemático. Primeiro deles você vai desenhar a classe 4, depois a 3, assim. Você desenha tudo isso. Uma vez que você desenhou, você coloca lá um X, multiplica aquele X, né? No grupo 4, na classe cristalina 4, vão aparecer 4, né? 4 daquele X. Na 3 vão aparecer 3, e assim por diante, né? Tem que desenhar todos eles. Aquele 4 barra 3m, a gente já fez isso no exercício, os outros são fáceis de desenhar. Aí, se vocês fizerem isso e adicionarem o centro de simetria, vocês vão fazer que nem fizeram lá em cima no 3B. Vocês vão ver o que mais aparece, tá bom? Então, o 4, o que mais vai aparecer? Vão aparecer aquelas faces de baixo, ele vai virar 4 sobre M. O 3, tá? E vocês veem para cada um, né? Não vamos resolver tudo aqui, mas vocês têm outra maneira também de resolver isso, outra maneira que é a seguinte, vocês já descobriram lá em cima, no exercício 3, o que acontece quando um eixo par é adicionado de um centro de simetria. O eixo par vai virar aquele eixo par sobre M, ou seja, vai aparecer um plano perpendicular. O eixo 3, que é o único ímpar, vai aparecer, ele vai virar um eixo impróprio, 3 barra. Então, vocês vão ver que, se vocês pegarem esses símbolos que estão aí, 4 vai virar 4 sobre M, o 3 vai virar o 3 sobre barra, vai virar 3 barra, né? O 4 barra vai acontecer a mesma coisa que o 4, ele vai virar um 4 sobre M. Isso vocês têm que fazer o desenho, porque a gente ainda não conversou sobre isso. O 3 barra já tem o centro, né? Então não vai acontecer mais nada. 3 barra é 3 mais I, não vai acontecer nada. 6 barra, vocês coloquem lá e vejam o que acontece. 6mm. 6mm, você tá vendo aí que é uma classe sem centro de simetria. Se você colocar o centro de simetria, o 6 que está aí vai virar 6 sobre M. O M vai virar 2 sobre M. O M vai virar 2 sobre M. Vocês precisam desenhar, né? Exercitar com essas coisas para descobrir o que acontece. A gente aprende as coisas na hora que a gente exercita, que a gente pensa, que a gente faz, né? Só ouvir falar é chato. Fala. Eu fiz de outra maneira. Fala. Desculpa. Eu fiquei vendo a tabela de classes cristalinas e fui ver, esse eixo aqui não tem centro de simetria. Vou adicionar um centro de simetria e ver qual que é o próximo que tem. Isso, essa é outra maneira que você pode fazer também. Existem várias maneiras de você chegar ao resultado. Muito bem. Valeu. Certo isso. Agora está falando aqui a Júlia Reis alguma coisa. Deixa eu ver o que ela está falando. Então tem que ir fazendo os diagramas de Wolff para cada grupo pontual e descrever as operações. Sim, esse é o melhor de tudo, né? É o melhor. Se você exercita mais, você chega às respostas mais convincentemente. Outra maneira é essa que o Vinícius falou, e outra maneira é aquela de você já conhecendo as regras, e você já ir trocando lá 6 por 6 sobre M, a 432, por exemplo, né? Você vai trocar o 4 por 4 sobre M, o 3 por 3 barra e o 2 por 2 sobre M. Por quê? Porque você sabe que os pares, quando você põe o centro de simetria, vai aparecer um plano perpendicular a eles. E os ímpares, né, que o único que tem é o 3, vai virar um 3 barra. Então, vai ficar 4 sobre M, 3 barra, 2 sobre M. E assim por diante.
Tá bom? Tudo bem? Podemos seguir? Sim. Vamos para 4, então. 4B. 4B, então. 4B. O começo lá indique quais grupos pontuais são gerados, B, pela interação entre planos de simetria com ângulos entre si de 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus. Ou seja, eu vou ter que fazer 4 desenhos, né? Primeiro desenho, eu pego, mais fácil mesmo é diagrama de Wolff, né? Muito útil fazer um diagrama de Wolff. Você pega o diagrama de Wolff, você desenha um plano de simetria, põe ele vertical, senão vai ser muito difícil você fazer, representar os ângulos, né? Então, ainda mais que você não tem o diagrama de Wolff, né? Você faz um diagrama esquemático, você desenha um plano de simetria vertical, aí, nesse primeiro caso, você desenha outro, também vertical, defasado de 30 graus. Aí, você pega e desenha outro, também defasado de 30 graus, até que você encha todo o seu diagrama de Wolff. Vão ficar 6 planos de simetria, se você fizer isso, né? 6 planos de simetria, todos eles espaçados a cada 30 graus. Aí, você vai colocar um X, coloca uma face lá, porque você quer saber o que acontece, né? O que acontece. Aí você coloca um X, uma face, né? E aí você multiplica segundo aqueles planos de simetria. O que faz o plano de simetria, né? Reflete a mesma distância. Então, você vai refletindo, refletindo, refletindo. No final, quando você fizer isso, você vai olhar o seu desenho e você vai pensar, apareceu mais algum outro elemento de simetria, além desses 6 planos que eu desenhei? Aí você vai ver, sim, apareceu. Olha, eu tenho um eixo vertical aqui, e esse eixo de que ordem que é? Né? Aí você descobriu. Ah, então vai ficar a classe tal, né? Tal. Aí se você fizer outro desenho, espaçar os planos verticais de 45 graus, também você vai ver o que apareceu aí. De 60 também, o que apareceu? De 90 também, o que apareceu? Ou seja, vocês vão descobrir quem são as classes cristalinas que contêm planos de simetria espaçados de 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Você também pode fazer isso de uma outra maneira, que é você procurar uma figura que eu coloquei numa das aulas, acho que é a primeira aula de vocês, o primeiro grupo de slides, tem lá uma figura onde estão os esqueletos de todas as classes cristalinas, onde você tem os elementos de simetria para cada uma delas. E aí vocês vão ver, olha, essa daqui é a classe que tem esses 6 planos de simetria espaçados de 30 graus. Olha, essa daqui é que tem os 4 planos de simetria aqui, não sei o quê, e assim por diante. Aí vocês vão descobrir quem são as classes cristalinas. Ou você desenha, né, faz os desenhos, ou você vai lá e olha aquele desenho e você descobre o que acontece. Esse alguém já fez aí? Alguém já conseguiu fazer isso? Alguém teria feito? Alguém? Sim, olha, o Vinícius Lima Passos fez. E chegou na resposta? Conseguiu descobrir? Assim, eu acho que eu consegui, não tenho certeza total. Muito bem, perfeito. Alguém quer falar mais alguma coisa desse B? Ficou claro? Ninguém fala nada, quer dizer que está tudo bem. Então vamos para o 4C. 4C. Explique o significado da notação completa de Hermann Morgan para as classes cristalinas. O que é que vocês têm que fazer nesse exercício? Dar uma definição do que essas letrinhas significam? Essa explicação aqui, ó. Isso. Olha isso. Olha, no sistema cúbico, a primeira parte do símbolo de Hermann Morgan
quer dizer aquilo que está em A1, A2 e A3. A segunda quer dizer o que está nos vértices do cubo guia. A terceira, então, simplesmente vê o que está escrito aqui, né? Ortorrômbico, o primeiro símbolo quer dizer o que está em A, o segundo que está em B. Monoclínico, só tem um símbolo. Esse único símbolo é o que está em B. Tá? E assim por diante vocês contarem tudo que está escrito nessa tabela. É mais para vocês olharem, lerem e pronto. Certo? Vocês darem atenção a essa tabela. Tudo bem? Simples, fácil? Vamos passar por 5, então. 5. 5 é mais fácil ainda. Mais fácil. Olha que simplicidade. 5. Faça um esquema da cruz axial de cada sistema cristalino, indicando as constantes lineares e angulares. Então, o que é essa primeira parte? É simplesmente fazer esses desenhos que estão aqui, ó. Tá? Simplesmente copiem esses desenhos e vocês vão estar dizendo quem é a cruz axial para cada sistema e quem são os ângulos. Quando não está marcado nada, os ângulos são de 90 graus. Quando está marcando alguma coisa, eles podem ser diferentes de 90 graus. Podem ser, certo? Nesse daqui, os ângulos são de quanto? Tá? O A1 faz 120 graus com o A2, o A2 faz 120 graus com o A3, e o A1 faz 120 graus com A3, as terminações positivas, certo? Então, é simplesmente fazer esses desenhos e contar quem são os ângulos quando eles não estão no seu desenho, quando não está marcado que eles são 90 graus. Aí depois tem a segunda parte. Indique a simetria mínima possível, característica em cada caso. Então, isso daqui, indicar a simetria mínima possível em cada caso, isso é vocês dizerem o que está aqui, ó, vocês olhem para essa tabela, é aquilo que a gente já conversou tantas vezes. Quando pertence ao sistema hexagonal, você precisa ter ou um eixo 6 ou um eixo 6 barra, porque é isso que vai caracterizar o sistema hexagonal. Quando pertencer ao sistema trigonal, vai ter um eixo 3 ou um eixo 3 barra. Um só, hein? Um só. Quando tiver 4 eixos 3 ou 4 eixos 3 barra, vai pertencer ao sistema isométrico ou cúbico. Quando tiver apenas um eixo 4 ou 4 barra, vai pertencer ao sistema tetragonal. Aí quando for o sistema ortorrômbico, olha, ou vai ter 3 eixos 2, ou vai ter um eixo 2 e 2 planos, ou vai ter 3 eixos 2 e 3 planos, sistema ortorrômbico. Monoclínico vai ter, só um eixo 2, ou um plano, ou eixo 2 e o plano. Triclínico, ou não vai ter nada, ou vai ter um centro de simetria. Então, escrever isso, né? Ou seja, o que caracteriza cada um dos sistemas cristalinos, que é como está escrito, como está perguntando lá aquela questão. Cadê ela? Aqui, ó. Indique a simetria mínima possível característica. É isso que quer dizer isso. Depois diz que correlacione a orientação dos eixos de simetria possíveis com os eixos cristalográficos. O que quer dizer isso, né? Aí é para vocês falarem qualquer coisa como... Cadê aquelas figuras? Aqui, ó. Como no sistema isométrico, olha, o A1, A2 e A3, eles vão ser ou eixo 4, ou 4 barra, ou eixo 2. Vocês têm que olhar as tabelas, né? Pensar um pouco. Aí, quando for sistema tetragonal, olha, o eixo C vai ser sempre um eixo 4 ou 4 barra. E assim vai. Sistema ortorrômbico, os 3 são não equivalentes. Ou você vai ter eixos 2 em todos, ou você vai ter uns planos de simetria. Isso é mais para vocês ficarem olhando aquela
pelas tabelas e verem o que acontece em cada sistema cristalino. Monoclínico, por exemplo, monoclínico, olha, se eu tiver o eixo 2, né, eixo binário, ele vai estar aqui, ó. Vai estar aqui no coincidente com o B. Se eu tiver um plano de simetria, o plano de simetria vai estar aqui, ele vai ser um plano que contém o eixo A e o eixo C, tá bom? Tudo bem? Vamos voltar lá para a questão. E aí era isso que era para fazer aqui, certo? Isso vocês já fizeram também? Conseguiram fazer esse 5? Muito dramático. Não fiz ainda, é. Quando vocês puderem, comecem aí a fazer. Professor, Fala. qual seria mesmo do ortorrômbico? Eu não consegui entender a simetria mínima. Ah, ortorrômbico é mais complicado mesmo, porque ortorrômbico tem ou 3. Você tem que olhar a tabela. Cadê a tabela? Tá aqui. Pela tabela, você vê o que acontece com ele. Ó, tem ou 3 eixos 2, ou 2 planos e um eixo 2, ou 3 eixos 2 e 3 planos. Isso que vai acontecer no sistema ortorrômbico. Não é tão simples quanto os outros de falar, né? Tá bom? Não é mais complicado de você dizer. Então, você simplesmente descreve, são esses 3 únicos, e você diz o que acontece. Assim como o monoclínico, né? Monoclínico é a mesma coisa que o ortorrômbico, só que é só 1/3 que acontece. Olha, aqui tem 2, 2, 2, aqui tem só 2. Tem M, M2, aqui ficou só o M. Que é 2 sobre M, 2 sobre M, 2 sobre M, aqui ficou só 2 sobre M. Então, aqui também, nesses dois aqui é mais difícil você explicar o que acontece, porque eles são todos combinações de eixos 2 com planos, mas em quantidades diferentes. Os outros é muito fácil de falar. Ou 4 ou 4 barra, 3 ou 3 barra, 6 ou 6 barra, e aqui 4 eixos 3. Tá? Aqui é só um eixo 4. Se tiver mais de um eixo 4, também você vai chegar aqui embaixo no sistema isométrico. Eu parei no 4, mas estou continuando agora. Muito bem, divirta-se. Aí estava aqui, né? Tudo bem com a 5, então? Vocês querem conversar mais sobre a 5 ou a gente pode já passar para a 7? Pode passar. Então, vou passar para 7. Depois, se a gente tem tempo infinito aí, a gente pode voltar, pode falar mais. Aí diz assim, as olivinas, aí tem a fórmula aqui, né? Existe uma série de minerais, uma série isomorfa. O que quer dizer isso? Que a estrutura se mantém e a composição varia. Você tem um termo extremo que só tem ferro, outro que só tem magnésio. Existem todos os termos intermediários, ou seja, todas as combinações possíveis entre ferro e magnésio, de forma que a soma de átomos por fórmula vai ser 2. Então, aqui diz, as olivinas apresentam relação axial próxima de... O que é relação axial? É relação de tamanho entre os eixos cristalográficos, né? E aí, então, diz aqui que a relação de A para B para C é de meio para 1 para 0,6. A gente começa a pensar, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que o A tem metade do tamanho do B e o C tem 0,6 do tamanho do B. Ou seja, o B é maior de todos, o C depois é o segundo lugar, e o A é o menor de todos. Então, já entendemos qual é a relação axial nesses minerais, né? A gente vai aprender melhor isso na segunda parte também da disciplina, quando a gente falar de célula unitária. O que quer dizer isso, né? Aí diz, ó, o intercepto de B da face 0,10 de uma determinada amostra é 4,2 milímetros. Por que eu estou falando isso? Bom, face 0,10. O que quer dizer face 0,10? Expliquem para mim. Quem é a face 0,10? Quem será a face 0,10? Fico pensando.
Pensar muito, né, nesse exercício. Quem é a face 010? Alguém sabe aí? Repete de novo, professor, eu não entendi, desculpa. Ah, sim, a gente tá pensando, a gente leu a primeira parte, primeira frase do exercício, né? E a gente ficou sabendo do tamanho relativo entre A, B e C, né? Quem era maior, quem era menor, quão maior, quão menor. Aí vem uma outra informação, que o intercepto em B da face 010 de uma determinada amostra é 4,20 milímetros. Aí, para eu entender isso, eu preciso saber quem é a face B, né? Quem é a face 010? Quem é a face 010? Digam para mim. É a face que intercepta na posição 4,2 milímetros? Sim, mas a gente quer saber quem é ela, né? Ela intercepta nessa quantidade, mas quem é? Na hora que eu puser, vou tentar pensar no diagrama de Wolff. Onde ficaria uma face 010 no diagrama de Wolff? Onde eu representaria uma face 010? Na ponta do eixo B? Na ponta do eixo B. Muito bem, palmas para esse aluno. Ou seja, a face 010 é aquela que vai interceptar uma unidade do B, e essa face ela vai ser paralela ao eixo A e ao eixo C. Olha, aqui está falando. Bom, depois a gente tem que interpretar tudo, né? Ficar pensando um tempão antes de fazer o exercício para conseguir fazer ele. Na hora que eu falei isso aqui, olha, tá, relação de A para B para C, eu já descobri alguma coisa a respeito do sistema cristalino que pertence à olivina, não é? O que eu já descobri? É que sistema cristalino pode pertencer à olivina com esses tamanhos, com essa relação de tamanho de A para B para C. Ortorrômbico. Ortorrômbico? Por que ortorrômbico? Porque as medidas são diferentes, as proporções são diferentes, elas não se igualam. Muito bem, parabéns. Não está dizendo aí os ângulos, né? Bom, está falando aí. Tem o tamanho A, o B e o C, são os três diferentes. Não pode ser sistema cúbico, não pode ser sistema tetragonal, e também não pode ser aquele sistema lá hexagonal, né? Senão seria diferente, né? Você não teria A, B e C, você teria A e C só. Não pode ser hexagonal, nem trigonal, não pode ser cúbico, não pode ser tetragonal, pode ser ortorrômbico, porque A diferente de B diferente de C, pode ser também, se eu não falar os ângulos aí, pode ser também sistema monoclínico e sistema triclínico, não pode? Onde tem A diferente de B diferente de C. Aí não está falando que os ângulos são todos de 90 graus, certo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Então, nós já sabemos, né? O sistema deve ser ortorrômbico, ou monoclínico, ou triclínico. E nós já sabemos aqui que a face 010, aquela que corta uma unidade do B e é paralela a A e C, ela vai interceptar em 4,20 milímetros, né? Intercepta de 4,20 milímetros. Aí, a pessoa pergunta aqui, ó, calcule para esta amostra os interceptos de possíveis faces com os índices de Miller 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 e 0, 1, 1. Isso de intercepto, a gente pode pensar nessas figuras aqui, ó, né? Olha aqui, eu tenho essa face, aqui no caso era a face paramétrica, né, que está cortando uma unidade de cada um. Então, ela estava cortando aqui uma unidade do A, eu não sei o tamanho aqui, uma unidade do B, que eu também não sei o tamanho, e uma unidade do C que está aqui. Aqui está explicado, né, quem são os tamanhos, né, tudo bem. Tá, então, a face paramétrica, ela corta uma unidade de cada um, sabendo que essa unidade é diferente dessa, que é diferente dessa, A, B e C. Naquele caso lá, pelo menos, né? Aí, ali está perguntando, então,
em que lugar que vão interceptar as outras faces? Está perguntando aqui, ó, eu sei que essa daqui está cortando 4,20 aqui. E essas daqui aonde vão cortar? Olha, 1, 1, né? Se eu pegar aqui e falar que essa face está cortando uma unidade do B, imaginar, essa unidade vai ser 4,20 milímetros. Essa daqui, como está cortando uma unidade do A, aonde ela vai interceptar o A, né? Mas eu sei que o A vale metade do B. Então, aqui vai ser quanto? Onde vai estar cortando aqui esse 1 aqui? Né? Porque 1 do B valia 4,20. 1 do A está cortando 2,10. Muito bem. Tá bom? Porque aqui vale metade. E aqui vai ser 0,6. Então, você precisa calcular quanto que é 0,6 de 4,20 para descobrir onde vai estar interceptando aqui. Essa vai ser a face paramétrica, né? Que corta 1 de cada um, 2,52. Todos concordam com esse valor? Todos já fizeram essa conta? Então, se a face 0,10 vai interceptar nesse ponto, nessa distância, e eu sei essa relação, eu também vou descobrir a 1, onde vai interceptar. Interceptar em metade, aquele tamanho inteiro, e aqui 0,6. Tudo bem? Quem sabe vocês fazendo os desenhos, né, que nem fazendo aquele desenho que é complicado, que nem a pessoa fez ali, vocês entendam melhor o que significa isso. Olha, ajudou muito, alguém entendeu. Não entendi esse cálculo. É assim, então vamos tentar explicar de novo. Eu sei, eu tenho duas informações aqui. Ó, são 11h01, vocês querem tomar um café e a gente volta? Vocês estão cansados já, eu acho, né? Vamos fazer um intervalo, então vamos lá tomar um café, que são 11h01, aí a gente volta, a gente parou aqui no 7, que é o limite, depois tem o 9. Depois a gente conversa sobre os cristais, né, que vocês estão fazendo em casa. Então tá, então vamos lá tomar um café, daqui 10 minutos a gente volta, 11h12 a gente está aqui, aí a gente vai resolver aqui o 7 e o 9. Depois conversar sobre os cristais para montar, ok? Então, até já. Não saiam daí. Saiam só para o café e depois voltam.
Oi? Tem alguém aí? Já voltaram? Nunca saí daqui. Ah, então tá bom. A Cecília Yuki também está aí. Júlia Reis também. Então vamos continuar falando aqui, né? A gente estava no exercício 7 antes do café. E esse exercício ele é mais ou menos o inverso daquele outro que a gente resolveu. O que foi cancelado? O 6 ou o 8 foi cancelado? O 8 foi cancelado e o 6 a gente resolveu, né? 8 foi cancelado, 6 a gente resolveu. O exercício 6 é mais ou menos o contrário desse. Você tinha uma série de interceptos do cristal e aí você tinha que descobrir os índices de Miller. Aqui você tem os índices de Miller, você tem que descobrir quem são os interceptos. E aí você tem umas informações aqui. Aí, aqui pergunta assim, né? A gente estava vendo aqui essa face 1. Face 1 é a face paramétrica, é aquela que intercepta uma unidade do A, uma unidade do B, uma unidade do C. Então, eu preciso saber quanto que é uma unidade do A, uma do B, uma do C, ou a relação entre elas. Eu sei que a relação entre elas é essa daqui, e sei também a unidade do B. Ó, que está falando qual é a unidade do B, né? Intercepto em B da face 010, ou seja, aquela que está interceptando uma unidade do B é 4,20. Então, se eu pegasse aqui, eu colocasse x, 0,5 de x, né? Porque é 0,5 que está falando lá em cima, o A é metade do B, o tamanho. E depois aqui eu colocasse 0,6 de x. Aí, mas eu sei o valor de x, olha aqui o valor de x, 4,20 milímetros, porque eu estou lidando com um cristal de verdade. Eu peguei o cristal na minha mão, fui lá com a régua e medi esse tamanho aqui, 4,20. Então eu já sei o tamanho naquele cristal, quanto que está valendo o B. Então, para aquele cristal, aqui vai dar 4,20 do B, né, que é 1, aqui vai dar 2,10, aqui vai dar 2,52, certo? Então é assim que eu vou resolver. Quem que não estava entendendo, não? Quem não estava entendendo, entendeu como é que faz isso? Posso ver se eu entendi, professor? Pode, claro. Eu tenho essa relação aí que está normalizada em B. Beta é para 1.
Aí, para ver a proporção original, multiplicaria todos eles por 4,2? Isso, Acho que isso, agora eu entendi. isso. Obrigado. De nada. Porque ele perguntou aqui, mas acaba assim, professor? Acaba, né? Você queria dizer. Acaba sim, exatamente. Você vai falar, olha, a face 1, ela vai interceptar o A em 2,1 milímetros, vai interceptar o B em 4,2 milímetros e vai interceptar o C em 2,52, né? Isso tinha calculado. E aí acaba assim, aí você vai falar do 1,00. Você fala, olha, a face 1,00, ela vai interceptar o eixo A em 2,10 milímetros e vai ser paralela ao B e ao C. Aí você vai falar, e a 1,10? 1,10 vai interceptar o eixo A em 2,10 milímetros, vai interceptar o eixo B em 4,2 milímetros e vai ser paralela ao eixo C. E assim por diante você resolve todo o resto, porque os valores vão ser sempre esses. Para esse cristal aí, né? Se o cristal tivesse outro tamanho, ia ser tudo diferente. Além que a gente está imaginando também um cristal perfeito, né? Que cresceu perfeitamente para todos os lados. Um exercício ideal, né? Só para você fazer raciocínios e pensar. Mais algum problema? Tudo bem? Nenhum problema. Então vamos passar para o 9, então? 9. Sabendo que no futuro, se aparecerem mais problemas, é só a gente se comunicar de novo, né? Vocês escreverem para mim e pronto. Aí diz assim, ó, 9. Faça desenhos em escala adequada da cruz axial para um cristal ortorrômbico. Como que é a cruz axial de um cristal ortorrômbico? Aí você vai olhar aqueles desenhos que você já conhece, né? Ortorrômbico, olha aqui, ó. A, B e C. Todos são não equivalentes. Aí os ângulos são todos de 90 graus. Vai ter que fazer um desenho assim. E aí diz mais lá o exercício, né? Ele fala mais coisas ainda. Ele diz aqui, ó. Represente nos desenhos uma face paramétrica 1, 1, 1 e adicione as faces com índice de Miller tais. Então, é para você fazer exatamente como está esse desenho. É chato porque tem que desenhar aqui, né? Desenhar assim em 3D, mas tem aquele programa que a aluna falou, a Júlia falou agora há pouco, que eu esqueci o nome, e deve servir para isso, né? Aí você pega, você tem que desenhar, né, os eixos A, B e C, faça também as partes de baixo, porque vão aparecer a parte de baixo, porque também vão aparecer as faces no hemisfério sul, e aí você defina, você cita, ó, o A está aqui, o B vai ser aqui, essa unidade do A, né, a unidade 1A, 1B, 1C. Você não sabe o tamanho, mas provavelmente elas serão diferentes, porque o seu cristal é ortorrômbico, então provavelmente serão diferentes esses tamanhos. Então, o meu A vai estar aqui, o B vai estar aqui, o C vai estar aqui. Então, a minha face paramétrica vai cortar aqui uma unidade do A, uma do B, uma do C. Pronto. Essa é a minha face paramétrica, que é o primeiro que perguntava lá no exercício, né? Cadê o exercício? Está aqui o exercício. Represente nos desenhos uma face paramétrica. Muito bem. Depois, fazer uma face com índice de Miller 0,10. Nós já conversamos, esses exercícios eles são repetitivos, né? Onde fica uma face 0,10? Face 0,10 é aquela que é paralela ao A, paralela ao C, e ela corta uma unidade do B. Então, você desenhar naquela mesma cruz que você fez lá, uma face que vai interceptar só o eixo B
e vai interceptar na unidade 1 de B, que é a que você definiu lá. Você falou, olha, 1 de B vai ser aqui. Quando você fez a face paramétrica. Quando você fez a face paramétrica, você já definiu onde é um do A, um do B e um do C, certo? Então, você vai desenhar essa face cortando apenas o eixo B, paralelo aos outros dois. Aí, quando for essa aqui, você vai fazer de que maneira? Ah, vai ser uma face que vai interceptar só o eixo A. Vai ser paralela ao B e vai ser paralela. Então, e aí por diante. Aí por diante. Aqui vai ser uma que vai cortar. Ah, aqui eu quero ouvir a resposta de vocês. Aonde ficará essa face? Ou seja, quanto ela vai interceptar de cada um dos eixos? A face 1, 0, 0? Não, 1, 2, 1. 1, 0, 0 já foi. Ela intercepta o eixo A no seu extremo, ela intercepta metade do eixo B e uma parte inteira do eixo C. Muito bem, vamos aplaudir esse aluno, então? Ele poderia ter falado que interceptava 2 unidades. Não, é o inverso, é metade, né? Ela vai ser uma face que vai cortar uma unidade do A, meia unidade do B e uma unidade do C. Certo? Tudo bem? Algum problema quanto a isso? Por mim, tranquilo. Então, aí a gente vai ter depois aqui a face 1, 3, 1, vocês vão ter que desenhar. Digam para mim, quanto vai interceptar de cada um dos 3 eixos essa face que está aqui? A ponta do eixo A, 1/3 do eixo B e a ponta, a extremidade do eixo C. Muito bem, perfeito. Então é isso mesmo. Então vocês coloquem 3 pontos, aí vocês liguem esses 3 pontos, né? Formando então um plano. Esse plano vai ser a face 1, 3, 1. Ok? Depois vocês vão chegar aqui nessa face aqui. Essa espécie já bem mais difícil, né? Porque tem uns símbolos negativos aqui, mas não é mais difícil. Simplesmente, vocês vão perceber que essa face ela vai cortar o eixo A do lado negativo dele. Vamos voltar lá para a figura. Aqui é a figura. Onde é o lado negativo do A? É lá para trás. Então, vocês vão pôr um ponto lá para trás, né? No meio, né? Quanto é que era? Lá não me lembro o valor. Vai cortar metade do A no lado negativo, vai cortar uma unidade do B no lado positivo. Quando vocês fizerem isso, façam um desenho para cada uma das faces, porque senão vai ficar muito difícil vocês desenharem todas as faces numa única cruz axial, tá? Faça uma para cada, uma para a face paramétrica, depois uma para essa, uma para essa, uma para essa, tá bom? Então vocês põem um ponto que representa metade do A, mas do lado negativo. Depois uma do B no lado positivo. E aí, uma do C lá embaixo. Por isso que eu falei para vocês, desenhem a cruz axial com o lado de baixo também, porque vai cruzar o lado negativo, né? Uma unidade do C no lado negativo. Então, vocês colocando esses 3 pontos, vocês estarão aptos, né, a formar um plano, né, 3 pontos no espaço vão formar um plano, esse plano vai representar a sua face com um índice 2, menos 2, 1, menos 1, ok? Tudo bem? Façam lentamente, né, calmamente, lentamente. E aí depois essa aqui, uma vez que vocês souberam fazer essa daqui vai ser a mesma coisa, né, 1/3 do A no lado negativo, uma unidade do B no lado positivo e uma unidade do C no lado negativo, né? Ou seja, hemisfério inferior. Ok? Problemas? Alguém já fez esses desenhos? Mas ficou um pouquinho zoado. Então desoie ele, faça, você deve ter feito tudo numa única cruz, né? Foi. Fica difícil, fica complicado, muito difícil. É difícil fazer separado, imagina se você juntar todos eles.
Depois, quem não fez, faça isso. Então, não é tão difícil. É um pouco difícil só. Aí diz assim, ó. B. Em outros desenhos para o mesmo cristal, represente pelo menos 4 possíveis faces pertencentes às zonas 001, 010 e 111. O que é uma zona mesmo, hein? Expliquem para mim. É um eixo cuja tem faces paralelas? Não, são as faces paralelas ao eixo. Ah. O conjunto de faces paralelas a um determinado eixo é uma zona. E aquele eixo é o eixo da zona. O eixo da zona 001 vai ficar nessa posição, né? Vai corresponder ao eixo C, né? Esse cristal aqui que tem A, B e C vai corresponder ao C. E aí você vai desenhar 4 faces que sejam paralelas ao eixo C. Ou seja, que diz, em outros desenhos, não vão fazer lá, senão também vira uma bagunça, né? Desenhos, um para isso, um para isso e um para isso. Aí você põe lá o eixo C, né, que vai representar o eixo da zona 001, e aí você desenha 4 faces que sejam paralelas, 4 faces que não interceptem o eixo C, 4 faces ao redor, que vão ser as faces pertencentes a essa zona. Pode pôr em qualquer lugar, né, mas que seja, nenhuma delas intercepte esse eixo. Pois vale a mesma coisa para esse, que vai corresponder ao eixo B, e aqui é o eixo A. Então, vocês fazem 3 desenhos. Fala, Maria. Professor, então uma zona, ela sempre vai ser tipo, as faces de uma zona, elas sempre vão ser em relação a um eixo, ou eixo C, ou eixo A, ou eixo B? Não, pode ser qualquer outro eixo também. Pode ser o eixo 011 aqui, né? Você pode desenhar um eixo que seja paralelo ao A, mas intercepte uma unidade do B e uma unidade do C. Pode ser qualquer direção. Aqui foi feito os próprios eixos cristalográficos para facilitar, mas você pode colocar eixo de zona em qualquer lugar. E você descobre se a face pertence ou não por aquela fórmula que a gente colocou numa das aulas aí. Tinha uma fórmula lá. Era HU, mais coisas assim, né? HU, KV, coisas assim do tipo. E aí você descobre se a face pertence ou não a determinada zona. Mas pode ser qualquer eixo. Ok? Aqui é para ficar mais simples que tá assim, né? Para não ficar tão difícil para vocês. Mas nos seus cristais de papelão, aí vocês podem achar zonas em qualquer outra direção. No octaedro, por exemplo, vocês vão achar outro tipo de zona. Ok? Ok, obrigada. Professor, Fala. falando rapidinho das zonas, Sim. tem vezes que eu não sei como classificar, porque se a zona tem sempre que ser paralela, e figuras tipo octaedro às vezes convergem, eu não sei se essa tem zona ou não. Ah, tem cristais? Não, não é todo cristal que você vai achar um conjunto de faces paralelas a uma direção, não. Alguns cristais têm, né, uma zona, ou seja, um conjunto de faces que é paralelo a uma determinada direção, e outros cristais não têm isso. Bom saber. Tá? Então, Obrigado. daqueles que vocês receberam lá de papelão, alguns vai ser muito fácil você achar. Você vai poder achar várias zonas, né, vários conjuntos de faces paralelos a uma direção, e outros não tem nenhum conjunto de faces assim. Ok? Então, tem ou não tem. Certo? Obrigado. De nada. Vocês querem conversar mais sobre essa pergunta aqui, ou vocês querem conversar sobre os cristais que vocês estão... Aqui, alguém ainda não recebeu o cristal de papelão. A Adriana mandou pelo correio para todos vocês. Para todos não, para 8 de vocês ela mandou, que eram aqueles que não tinham opção de pegar lá no instituto. E alguns parece que já receberam e alguns não receberam ainda. Então precisa ficar esperando chegar, porque não tem mais o que fazer. E a gente fica esperando aqui para fazer a prova, né, até o Natal, até o Ano Novo, que vocês recebam esses cristais. Oi?
Eu não consegui entender um exercício, o 11C e o 11 e o B, porque precisa dos valores angulares para fazer e eu não consigo tirar os valores. Eu não entendi como tira os valores angulares dessa Espera face. um pouquinho que eu vou ter que achar aqui no meu computador, que eu não... Espera aí um pouquinho, eu vou achar eles, porque eu não sei de cabeça quem que é 11C ou... Aqui. Ixi. Eu não sei se vocês enxergam aí o que eu tô... Vocês estão enxergando alguma coisa aí? Oi? Eu tô enxergando essa tela. Oi? Não entendi. Opa. Ixi, que dificuldade, viu? Qual que é que você tinha perguntado? Tanto o 11B como o 11C, porque no 11B a gente precisa do valor angular entre os eixos e o 11C também a gente precisa do valor angular entre as faces. Eu não consigo. O 11B nós resolvemos em sala de aula. Nós fizemos, é aquele que você precisa usar trigonometria, né? O 11B. Está lá Sim. resolvido lá, tem os desenhos todos e você consegue fazer sim, porque você mede no seu diagrama, mesmo simplificado, você vai saber quanto que é o seu... Eu não me lembro mais qual que era o ângulo, né? Mas na hora que você fazia aquele desenho, você conseguia ver quanto que era o ângulo, mesmo que aproximado, né? O ângulo entre o eixo C e a face, né? E a projeção da face. Você não consegue ver isso no desenho que você fez lá? Olha, eu não consegui entender direito como mede os ângulos Ah, nos diagramas esquemáticos. então espera aí que eu vou achar aqui. Dá um tempo só que eu vou achar aqui. Espera um pouco. Porque não estava selecionado aqui, então tem que esperar eu achar. Era o exercício 11, é isso? Sim. 11. Exercício 11. Vocês estão enxergando alguma coisa aí, não? Pior que eu não enxergo mais nada aqui. Falem para mim, por favor, vocês estão enxergando o que eu estou mostrando aqui? Dá para ver sim. Tranquilo. Estão enxergando? Sim. Então eu vou tentar explicar aqui. Então esse era o exercício 11, né?
E aí a gente fez todas as projeções. Aí chegou numa hora que a gente tinha que... Onde está aqui do ângulo? Mas isso daqui já está tudo explicado lá. Depois, se vocês quiserem rever lá. Mas a gente usou o seguinte. A gente pegou o nosso diagrama de Wolff e a gente representou ele em outra posição. Eu tinha aqui a face 1, 0, né? Cadê o outro desenho? Oh, que dificuldade. Aqui. A gente desenhou, pegou aqui, a gente tinha esse diagrama de Wolff que está aqui, que era o final que a gente tinha feito, né? Nesse diagrama a gente tinha colocado um monte de faces aqui. Aí a gente fez esse desenho que representa esse pedaço que está aqui, ó, vocês estão vendo o mouse aí? Essa linha aqui, a gente representou esse pedaço aqui, ó, saindo do A1 e chegando no C. Que seria o A1, que seria o C. Então a gente pegou e espichou essa esfera aqui e fez um corte nela. Aqui, ó, uma fatia dela desse lado. De tal maneira que eu estou vendo agora o eixo C, porque eu espichei, e estou vendo o A. E aí, eu tenho um ângulo aqui, ó, ângulo entre onde está o eixo C e a minha face 101. Face 101 é aquela que intercepta uma unidade do A e uma unidade do C. Então, eu sei quanto é esse ângulo. Na hora que eu virar no meu desenho, esse ângulo vai ser esse tamanho que está aqui, ó. E esse daqui é o ponto que representa a minha face. Aí eu peguei e não deixei a face só com um ponto. Eu peguei, desenhei ela até ela encontrar o eixo C, né? E desenhei ela até encontrar o eixo A. Como ela é a face 101, eu sei que ela está cortando exatamente um tamanho do C, que é esse daqui, e um tamanho do A, que é esse daqui. No meu exercício, eu queria saber a relação entre C e A. C sobre A, exatamente. E essa relação aqui, o que é isso aqui? É o cateto oposto, cateto adjacente a esse ângulo que está aqui. E eu sei que a tangente desse ângulo aqui vai ser exatamente cateto oposto sobre cateto adjacente. E então, eu descobrindo quanto eu sei que esse ângulo aqui é este daqui, usando as relações trigonométricas, né? Aqui eu tinha o ângulo θ, aqui eu tinha 90 graus, aqui eu tinha outro ângulo, que não importa qual é no caso. Se aqui é 90 graus, aqui também vai ser 90 graus. Se aqui é θ, aqui vai ser 90 menos θ. Como eu sei que a soma desses três ângulos aqui precisa ser 180 graus, então eu descubro que quanto que é esse ângulo. E esse ângulo tem que ser θ. Porque 90 mais 90 menos θ mais 90 mais θ, isso daqui vai dar 180 graus. Então eu descobri que esse ângulo era o mesmo que esse daqui, e esse eu conheço. Esse daqui está aqui, ó. Esse tamanhinho que está aqui, ó. Ângulo θ. E aí eu pego, simplesmente calculo a tangente desse ângulo e vejo quanto que dá. Esse daqui vai ser a relação C sobre A. Então eu sei. Eu não sei quanto que é aqui, mas vocês têm, pelas informações, pelo exercício que vocês resolveram, eu não me lembro mais como que era. Mas acho que dá para você saber quanto que é esse ângulo aqui, porque você sabia que esse ângulo, sabia qualquer coisa a mais. Então, você vai saber quanto que é isso daqui. Se no seu exercício você não souber quanto que é, então você fala um tamanho qualquer aqui, como está aqui, θ. Pronto. Tá? Eu descobri aqui, olhando na literatura, quanto que era essa relação. Aqui está A para C, né? Então é C sobre A vai ser 0,644 para 1. Isso daqui eu tirei da literatura, mas era para você resolver usando o seu exercício, ok? Tudo bem? Sumiu tudo aqui no meu computador, eu não vejo mais vocês, nem sei mais se vocês estão aí. Deixa eu tentar abrir de novo. Deixa eu tentar abrir vocês. Aqui. Ah, chegou de novo. Consegui achar vocês. Aí vou pôr de novo.
Aqui. Então, quem tinha feito a pergunta, quem que era, Juliana? Não, era eu. Ah, Mariane, isso. Mariane, você entendeu agora como que faz aquilo? Mais ou menos, né? É, mais ou menos, porque ainda tem o 11C também, que mexe com ângulo, e eu... Ah, o 11C. Vamos achar o 11C aqui. Espera aí, calma. Não se desespere. 11C. Ué, não tem aqui, só tem o A. Oh, que coisa. Lê para mim, onde estava mesmo? Eu tinha visto 11C em algum lugar. O 11C você colocou junto com a imagem do 11B. Se você passar, você vai ver ali. Passa um slide. Ah, tá aqui, ó. Isso. 11B era aquilo, né? E 11C obter, isso você precisa ir no diagrama de Wolff. Não dá para fazer. Você tem que ir lá no diagrama de Wolff e ver onde está essa face, onde está essa face. Às vezes, pelos ângulos que você já tem resolvido no exercício, dá para você acabar descobrindo, porque você sabe quanto é um tamanho, quanto é outro tamanho, aí você sabe. Mas o problema é você ir no diagrama de Wolff e ver onde está a face 101, é aquela que a gente viu agora há pouco. 101 é a face que vai interceptar o A e o C, e vai ser paralela ao B. Isso era rutila, era tetragonal, né? A1, A2, A1, A2 e o C. Então, você tem que achar lá onde está essa face no seu desenho, achar onde está essa face, e aí você mede o ângulo de uma para outra. Onde está? Vamos ver o desenho aqui, se a gente acha. Está aqui o desenho. Aqui, ó, uma era 101, né? E a outra era menos 101, é isso? É menos 101. Então, o que está perguntando é quanto que é o tamanho daqui até aqui. Aí você mede, se você souber quanto é esse tamanho, acho que a gente sabe quanto é esse tamanho, você simplesmente multiplica por 2, porque vai ser exatamente o dobro desse tamanho que está aqui. Se aqui fosse, por exemplo, 30 graus, aqui ia dar 60 graus esse tamanho, e um x até outro x. Ok? E aí os outros é a mesma coisa, se você tem aqui 111, você tem que descobrir onde está o 111, e onde está o menos 111. Então, você volta lá no seu desenho, onde seria 111. 111 ficaria por aqui assim, né? Tá? 111 é a soma de 110 mais 001. E aí você mede. Valor angular é isso, você mede os ângulos que estão aqui. Não é ângulo entre as faces, é o ângulo entre o polo da face. É o ângulo entre onde ela está projetada aqui. Diferente entre ângulo das faces, né? Porque você transformou as faces em um único ponto, e agora você quer saber o ângulo entre os pontos de representação. Certo? Então você vê, uma face vai estar aqui, outra face vai estar por ali, assim, né? E aí você... Professor, Oi, fala. eu acho melhor o senhor fazer um exemplo com os valores que está aí para a gente entender melhor, porque está um pouquinho confuso. Mas é porque eu não me lembro quais que eram os ângulos, né? Tá aqui, ó. Você tem esses ângulos aqui, você tem esses ângulos. Então, na hora que você mediu esses ângulos, você plotou essa face no local onde ela devia ser e onde essa daqui devia ser. Você plotou essa onde devia, onde devia. Ah, sem o diagrama de Wolff você não vai conseguir mesmo, né? Não vai ser muito difícil você fazer isso, tá bom? E distância entre as faces, a distância entre os ângulos, entre os pontos que representam as faces. Desculpa, eu falei errado. Tá? Não é distância entre as faces, é distância entre os pontos que representam as faces. Esse vai ser o ângulo. Então, esse daqui eram as medidas. Você usando essas medidas, você faria, se você fizer isso daqui perfeitamente, você vai saber onde está cada uma dessas faces no seu desenho. E aí você sabendo onde estão as faces, você vai medir o ângulo. No caso aqui, como você não tem o seu diagrama de Wolff, você pode fazer um desenho esquemático. Você pega o seu diagrama de Wolff e coloca as faces assim como está e fala, olha, o ângulo entre a face 111 e a face, entre a face 111 e a menos 1, se for o caso, olha, eu vou medir aqui, vai ser esse tamanho. Então, você põe uma seta aqui, né, mostrando uma
uma reta aqui mostrando que desse ponto até esse ponto você vai medir o ângulo entre as duas faces, se for o caso. Tudo bem? Então você simplesmente representa, fala, olha, entre essa face e essa face, eu vou medir desse ponto aqui até esse ponto aqui. Tá? Você pode pôr um ponto aqui, e fala, olha, desse ponto até esse ponto aqui, que eu vou medir quando eu tiver o meu diagrama de Wolff. O diagrama de Wolff tem os ângulos bem detalhados, né? Cadê o diagrama de Wolff? Aqui o diagrama de Wolff. E você consegue medir com perfeição seus ângulos, né? Mas você não está fazendo assim. Você está fazendo dessa maneira. Você pode só dizer, assim como aqui está dizendo, ó, o ângulo entre essa e essa é 45 graus. Então, você fala, o ângulo entre tal ponto e tal ponto vai ser tal coisa. Ok? Então, deixa de maneira esquemática, faça um desenho, um esquema, mostrando onde ficaria o ângulo entre essas duas faces, onde ficaria o ângulo entre essas duas faces que estão aqui. Muito confuso ainda? Quem estava falando? A Mariane? Juliana? Mariane. Ah, tá. Eu acho que eu tô conseguindo entender. Porque para fazer direitinho, precisa fazer no diagrama de Wolff, porque lá você mede direito, você põe no local certo, né? Agora, fazendo assim, essas coisas tão esquemáticas, fica difícil. Eu coloquei um diagrama de Wolff lá no e-disciplinas, mas aí vocês precisariam pegar ele e imprimir, coisa que não é fácil, né? E aí lá vocês conseguiriam fazer esse exercício com perfeição. Não é a mesma coisa, essas aulas daqui e as aulas presenciais não são a mesma coisa, vocês não vão conseguir aprender igual, né? Fica tudo muito vago, esquemático. Mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa mais? Eu tenho uma dúvida, mas sobre a classificação mesmo. Ah, sim, vamos falar então sobre os cristais de papelão que vocês receberam, que vocês estão se divertindo aí com eles, né? Quantos são mesmo? 20? 21? Eu me esqueci. Acho que é 31. 31? Acho que não, hein? A Adriana me falou que eram 20. Será que ela errou a conta? Alguém veja aí para mim, por favor, quanto que é o... Cadê aqui? Deixa eu achar aqui o que a Bom, Adriana... professor, é bem mais de 21, porque só que está na minha escrivaninha já dá o 18 e deve ter uns 10 na minha cômoda. Professor, a gente recebeu 31 cristais. No que... 31, então, a Adriana falou errado, ela me falou que eram 21, que coisa. Então, não tem como a gente selecionar só 20 ou Deixa 21, que foi o que ela disse? Deixa eu contar uma... Ela falou que era para diminuir? Ela falou isso? Ela tinha comentado com a nossa representante de disciplina que eram 20 cristais. Ah, eu vou conversar com ela, então, depois Porque eu nem sei que cristais que ela mandou, né? Nem sei quais são, ela não me contou quem são os cristais. Parece que alguém de vocês pôs aí no WhatsApp, né? A lista dos que não tem. Mas também não adianta, porque eu não sei pelo número quem é cada um, então não adianta nada. Então, são 31. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando são aulas de verdade, depois vocês perguntem para o monitor Ivan se é assim mesmo. Quando são as aulas de verdade, a gente tem centenas de cristais de madeira pequenos, tem cristais grandes também de madeira, de papelão. Aí os alunos ficam lá um tempão, aulas inteiras, lá mexendo para tentar descobrir essas coisas, achar simetria, grupo pontual e tudo isso, né? Colocar a cruz axial, colocar todos os elementos de simetria, assim por diante. Então, fica um tempão lá, e aí, fazendo o exercício, mexendo com os cristais, aí que a pessoa aprende realmente, né? Porque só ficar ouvindo falar aqui não funciona. Aí, então, a Adriana teve a ideia, então, para eles não ficarem sem nada, vamos imprimir os cristais, né? Que ela me falou que eram 20, no total são 47, eu acho, mas ela reduziu, né, para uma quantidade X, 20. Aí é o seguinte, aí então, nas aulas, os alunos têm um monte de cristais, passam um tempão, aí eles aprendem de verdade, porque é diferente do ficar só ouvindo a pessoa falar e mostrar essas figuras
em 2 dimensões. Aí ela teve a ideia, então, de mandar alguns cristais de verdade para você. Ela pegou o dinheiro dela, imagine, foi lá, comprou cartolina, porque o Instituto não tinha, não dava dinheiro para comprar. Ela comprou cartolina, ela trouxe as pessoas da gráfica que não estavam trabalhando exatamente para imprimir para você. E ela pegou e mandou pelo correio com o dinheiro dela também os cristais para vocês. Aí vocês têm a oportunidade de aprenderem, né? E quanto mais vocês fizerem, tanto melhor, mais vocês vão aprender. Mesmo se vocês descreverem esses 31 que ela mandou, já são poucos, né? Pouquíssimo. E depois tem outra coisa, quando vocês começam a fazer, vocês veem que não é tão difícil, que alguns deles, num instante, vocês vão descobrir tudo aquilo que eu falei. Então, eu aconselharia vocês a descreverem todos eles, que não são muitos, não. 31 não é uma quantidade grande em proporção ao que os alunos fazem normalmente. E é dessa maneira que você vai aprendendo as coisas, né? No dia da prova, você vai saber muito mais, por exemplo. No futuro, nas aulas de mineralogia, você vai saber muito mais quantos mais cristais vocês descreverem. Então, eu pediria para você, já que vai demorar tanto, né, para a gente fazer a nossa prova, que vai ficar um tempão aí até que os 8 alunos recebam pelo correio, se é que vão receber um dia. Eu pediria para vocês um esforço que seria bom para vocês, né, que vocês não desprezassem os cristais, né? Que nem, sei lá, história que a gente poderia imaginar aqui. Uma criança, né, que pede um brinquedo caro para o pai, aí o pai vai lá, gasta todo o dinheiro dele, né, para comprar o brinquedo, aí o brinquedo chega lá para a criança fala, não quero mais. Então, sei lá. Professor, Fala. é que eu tô com dúvida do diagrama de Wolff. Eu não sei como classificar os cristais 5, 22, 23, 17 e 3 no diagrama de Wolff. Ixi, aí você tem que me mandar, eu não sei quem eles são pelo número, né? Você precisa me manda por WhatsApp ou fotografia deles ou qualquer coisa para ir. Eu tenho que enxergar eles para saber quem eles são, para aí depois poder tirar a dúvida, porque... Ô, Valete, encaminha no grupo aquelas fotos que eu tinha te mandado, tem o número e os cristais montados. Ah, isso seria legal para mim, eu posso entender melhor o que vocês estão fazendo. Boa ideia, Juliana. Tá bom. Manda para cá e eu vejo exatamente quem são. Olha, a Júlia Reis mandou aqui um site que faz projeção estereográfica online. Olha, depois vocês olhem lá, acho que pode ajudar. Eu não conheço. Tá? Vocês peguem o link que está aí. Conseguem pegar o link que está aí, né? Apertem e vejam lá o que tem nesse site. Ok? Mais perguntas? Mais dúvidas? Mais problemas? Quando é assim, dúvida de um cristal só, eu preciso ver ele, né? Para saber quem ele é, porque pelo número eu não vou saber. E alguns deles vocês vão fazer bem simples mesmo, né? Porque eles têm muito pouca simetria, não vai aparecer nenhuma simetria no diagrama de Wolff, vocês vão pôr as faces muito aproximadamente no lugar delas e não vão achar zona nenhuma, não vão conseguir dar nome para faces, muitos deles vocês não vão conseguir colocar o índice de Miller, e no fim vocês vão ver, né, vocês se esforçarem e aí se torturarem um pouco, vocês vão conseguir descrever os 31, mesmo que a gente vai ter muito tempo ainda, né, até resolver isso de todos terem os cristais. Ok? Vocês querem falar mais? Tirar mais dúvida? Mais alguma coisa? Por mim, tá tranquilo. Vou mandar a foto no grupo para me ajudarem. Isso. Eu também vejo lá. Eu também estou lá no grupo. Obrigado. Tudo bem, a aula de hoje ajudou bastante. Legal, fico feliz. Depois, dúvidas posteriores, Aí depois a gente continua sem as aulas, vocês gastam o tempo da aula para ficar resolvendo os exercícios, e aí problemas vocês vão mandando, e aí depois a gente vê quando que a gente faz, sei lá, outra aula
outra aula de revisão ou senão quando a gente já pode marcar nossa prova. A prova eu já tive pensando de como fazer a prova, eu pensei em colocar na forma de um questionário mesmo lá no Redisciplinas, e aí dá um tempo para vocês resolverem, vocês resolvem, vocês tiram foto da resolução, e aí vocês colocam lá qual é o prazo de entrega da lista no dia da prova, né? Por que isso, né? Por que isso? Porque se vocês fizerem o exercício até o dia da prova, vocês vão saber resolver os exercícios da prova, que vão ser parecidos aos da lista. Eu vou pegar esses exercícios da lista, aí vou modificar eles e vou transformar numa prova, que mais que vocês imaginam. Então, se vocês souberem fazer a lista inteira, não adianta deixar a lista para fazer depois da prova, que vocês não vão. Foi assim no ano passado também, verdade, sim. Ano passado, Isso é repetente? Cássio Tomiati Cruz. Não sei se eu falo isso ou não, mas alunos repetentes, eu já tive problema com alunos repetentes que funcionava dessa maneira. O aluno repetia de ano, são poucos, né? Raríssimos. Mas aí o aluno repete de ano, aí chegou ano seguinte, ele não aparecia em aula nenhuma, não fazia nada, não fazia os exercícios, não fazia lista, porque falava, eu já fiz essa lista, eu já fiz essa descrição, então eu já sei tudo. E aí chegava só no dia da prova e fazia a prova e repetia de novo. Por quê? Porque tinha repetido porque não tinha realmente aprendido, né? Então, se você é um aluno repetente, por favor, faça tudo de novo. Comece a fazer de novo, porque teve algum problema, né, no outro ano que não conseguiu passar. Então, se você fizer tudo agora de verdade, seriamente, então aí você passa. Agora, se pensar, já sei tudo, né? Então não adianta, ok? Professor, sobre a prova, seria bom você colocar um PDF, e aí a gente, um PDF, não uma questão no Moodle, tipo um PDF mesmo para a gente Vamos poder lá. resolver, escanear e depois colocar a resposta lá. Claro que vai ter um tempo, mas é melhor assim para a gente do que colocar uma questão, fazer um questionário no Moodle mesmo. Essa é a coisa que eu estou aprendendo também, né? Porque é a primeira vez que eu dou aula à distância, então eu estou aprendendo agora, mas tá ótimo isso, né? Eu posso colocar em PDF lá como aviso, né? Nos avisos, eu não sei como que faz para marcar horário, né? Porque vocês vão ter um tempo, não vão ter a vida inteira para fazer, né? Mas eu vou aprender isso ainda, e eu coloco lá como PDF, não como questões isoladas, né? Professor, tem como colocar como se fosse entrega de uma tarefa. Aí você pode colocar, tipo, a entrega da prova. Aí você manda o PDF num horário e coloca aquela parte da entrega recebendo entrega até certo horário, entendeu? Então, tipo, vai fechar às 3 da tarde. Então, depois das 3 as pessoas não conseguem mais enviar. Tá, é como tarefa, que não é como questionário que coloca lá. Eu não aprendi isso Não, ainda, como tarefa. é como tarefa. Depois eu vou lá e descubro essas coisas. Estou aprendendo, né, tudo isso. Algo mais? Temos mais algo para falar? Não, as pessoas já estão saindo da reunião, então vamos almoçar. São 11h58. Muito obrigado por terem vindo. Fico feliz com a sua participação. E qualquer coisa, então, mande pelo WhatsApp. E aí, depois, no futuro, conforme o desenrolar dos acontecimentos, a gente marca ou a prova, ou outra revisão, ou qualquer outra coisa assim, ok? Então, tchau para vocês e até mais. Por nada, não precisa agradecer, né? Até mais, então. Vou desligar.